O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação, e o homem, por meio de suas atividades imaginárias, cria as realidades e as circunstâncias da vida. Isso ele faz consciente ou inconscientemente. Os homens prestam muito pouca atenção a este presente inestimável, a imaginação humana, e um presente é praticamente inexistente, a menos que haja uma posse consciente dele e uma prontidão para usá-lo. A partir de hoje começamos um novo estudo sobre a obra de Neville Goddard. Estaremos postando um vídeo a cada dia. Este é o primeiro vídeo, mas você pode assistir toda a sequência se preferir acessando a playlist na descrição. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Gratidão! O homem é tudo imaginação. Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, ou seja, o próprio Deus, Blake. O objetivo da primeira parte deste livro é mostrar, por meio de histórias verdadeiras, como a imaginação cria a realidade. A ciência progride por meio de hipóteses testadas provisoriamente e depois aceitas ou rejeitadas de acordo com os fatos da experiência. A afirmação de que imaginar cria a realidade não precisa de mais consideração do que a permitida pela ciência. Isso se prova em desempenho. O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação. Na verdade, a própria vida é uma atividade de imaginação. Para Blake, escreveu o professor Morrison da Universidade de St. Andrews, o mundo se origina em uma atividade divina idêntica ao que conhecemos como atividade da imaginação, sendo sua tarefa abrir os olhos imortais do homem para dentro os mundos do pensamento, na eternidade, sempre se expandindo no seio de Deus, a imaginação humana. Nada aparece ou continua existindo por um poder próprio. Os eventos acontecem porque atividades imaginárias comparativamente estáveis os criaram, e eles continuam existindo apenas enquanto recebem esse apoio. O segredo de imaginar, escreve Douglas Fawcett, é o maior de todos os problemas cuja solução o místico aspira. O poder supremo, a sabedoria suprema, o deleite supremo residem na solução longínqua deste mistério. Quando o homem resolver o mistério da imaginação, ele terá descoberto o segredo da causalidade, que é, a imaginação cria a realidade. Portanto, o homem que está ciente do que está imaginando sabe o que está criando, percebe cada vez mais que o drama da vida é imaginal, não físico. Toda atividade é imaginal inferior. Uma imaginação desperta trabalha com um propósito. Ele cria e conserva o desejável e transforma ou destrói o indesejável. A imaginação divina e a imaginação humana não são dois poderes, mas um. A distinção válida que existe entre os dois aparentes reside não na substância com a qual operam, mas no grau de intensidade do próprio poder operante. Atuando em alta tensão, um ato imaginal é um fato objetivo imediato. Baixado, um ato imaginal é realizado em um processo de tempo. Mas quer a imaginação seja alta ou baixa, é a realidade última, essencialmente não objetiva, da qual os objetos são despejados como fantasias repentinas. Hermann Kiesling, Conde, The Travel Diary of a Philosopher. Nenhum objeto é independente da imaginação em algum nível ou níveis. Tudo no mundo deve seu caráter à imaginação em um de seus vários níveis. A realidade objetiva, escreve Fichte, é produzida unicamente por meio da imaginação. Os objetos parecem tão independentes de nossa percepção deles que tendemos a esquecer que devem sua origem à imaginação. O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação, e o homem, por meio de suas atividades imaginárias, cria as realidades e as circunstâncias da vida. Isso ele faz consciente ou inconscientemente. Os homens prestam muito pouca atenção a este presente inestimável, a imaginação humana, e um presente é praticamente inexistente, a menos que haja uma posse consciente dele e uma prontidão para usá-lo. Todos os homens possuem o poder de criar a realidade, mas esse poder dorme como morto, quando não exercido conscientemente. Os homens vivem no próprio coração da criação, a imaginação humana, mas não são mais sábios para o que ali ocorre. O futuro não será fundamentalmente diferente das atividades imaginárias do homem, portanto, o indivíduo que pode convocar à vontade qualquer atividade imaginal que lhe agrada e para quem as visões de sua imaginação são tão reais quanto as formas da natureza, é senhor de seu destino. O futuro é a atividade imaginal do homem em sua marcha criativa.
Imaginar é o poder criativo não só do poeta, do artista, do ator e orador, mas do cientista, do inventor, do comerciante e do artesão. Seu abuso na formação desenfreada de imagens desagradáveis é óbvio, mas seu abuso na repressão indevida gera uma esterilidade que priva o homem de verdadeira riqueza de experiência. Imaginar novas soluções para problemas cada vez mais complexos é muito mais nobre do que fugir dos problemas. A vida é a solução contínua de um problema continuamente sintético. Imaginar cria eventos. O mundo, criado a partir da imaginação dos homens, compreende crenças beligerantes incontáveis, portanto, nunca pode haver um estado perfeitamente estável ou estático. Os eventos de hoje estão fadados a perturbar a ordem estabelecida de ontem. Homens e mulheres imaginativos invariavelmente perturbam uma paz de espírito preexistente. Não se curve diante dos ditames dos fatos e aceite a vida com base no mundo externo. Afirme a supremacia de seus atos imaginais sobre os fatos e coloque todas as coisas em sujeição a eles. Segure seu ideal em sua imaginação. Nada pode tirá-lo de você, mas sua falha em persistir em imaginar o ideal realizado. Imagine apenas os estados que têm valor ou são promissores. Tentar mudar as circunstâncias antes de mudar sua atividade imaginal é lutar contra a própria natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança imaginal. Tudo o que você faz, desacompanhado de uma mudança imaginal, não passa de um reajuste fútil das superfícies. Imaginar o desejo realizado produz uma união com esse estado. Durante essa união, você se comporta de acordo com sua mudança imaginal. Isso mostra que uma mudança imaginal resultará em uma mudança de comportamento. No entanto, suas alterações imaginárias comuns, à medida que você passa de um estado para outro, não são transformações porque cada uma delas é rapidamente sucedida por outra na direção reversa. Mas sempre que um estado se torna tão estável a ponto de se tornar seu humor constante, sua atitude habitual, esse estado habitual define seu caráter e é uma verdadeira transformação. Como você faz isso? Autoabandono. Esse é o segredo. Você deve abandonar-se mentalmente ao seu desejo realizado em seu amor por aquele estado e, ao fazê-lo, viver no novo estado e não mais no antigo estado. Você não pode se comprometer com o que não ama, então o segredo da autocomissão é a fé, mais o amor. Fé é acreditar no inacreditável. Comprometa-se com o sentimento do desejo realizado, na fé que este ato de autocomissionamento se tornará uma realidade. E deve se tornar uma realidade porque a imaginação cria a realidade. A imaginação é conservadora e transformadora. É conservador quando constrói seu mundo a partir de imagens fornecidas pela memória e pela evidência dos sentidos. É criativamente transformador quando imagina as coisas como deveriam ser, construindo seu mundo a partir dos sonhos generosos da fantasia. Na procissão de imagens, as que prevalecem, naturalmente, são as dos sentidos. No entanto, uma impressão dos sentidos atuais é apenas uma imagem. Não difere em natureza de uma imagem de memória ou da imagem de um desejo. O que torna uma impressão de sentido presente tão objetivamente real é a imaginação do indivíduo funcionando nela e pensando a partir dela, ao passo que, em uma imagem de memória ou em um desejo, a imaginação do indivíduo não está funcionando nela e pensando a partir dela, mas está funcionando a partir dela e pensando nela. Se você entrasse na imagem em sua imaginação, saberia o que é ser criativamente transformador, então, você realizaria seu desejo, e então você seria feliz. Cada imagem pode ser incorporada. Mas, a menos que você mesmo entre na imagem e pense a partir dela, ela é incapaz de nascer. Portanto, é o cúmulo da tolice esperar que o desejo seja realizado pela mera passagem do tempo. Aquilo que requer ocupação imaginativa para produzir seu efeito, obviamente não pode ser efetuado sem tal ocupação. Você não pode estar em uma imagem e não sofrer as consequências de não estar em outra. A imaginação é uma sensação espiritual. Entre na imagem do desejo realizado, em seguida, dê-lhe vivacidade sensorial e tons de realidade, agindo mentalmente como se fosse um fato físico. Agora, isso é o que quero dizer com sensação espiritual. Imagine que você está segurando uma rosa em suas mãos. Cheire isso. Você detecta o odor de rosas. Bem, se a rosa não está lá, por que sua fragrância está no ar? Por meio da sensação espiritual, isto é, por meio da visão, som, cheiro,
paladar e tato imaginais, você pode dar à imagem vivacidade sensorial. Se você fizer isso, todas as coisas irão conspirar para ajudar na sua colheita, e após refletir, você verá como foram sutis os fios que levaram ao seu objetivo. Você nunca poderia ter imaginado os meios que sua atividade imaginal empregava para se realizar. Se você deseja escapar de sua fixação atual dos sentidos, para transformar sua vida presente em um sonho do que poderia muito bem ser, você só precisa imaginar que já é o que deseja ser e sentir-se da maneira que esperaria sentir sob tais circunstâncias. Como faz de conta de uma criança que está refazendo o mundo segundo seu próprio coração, crie seu mundo a partir de puros sonhos fantasiosos. Entre mentalmente em seu sonho, mentalmente faça o que você realmente faria, se fosse fisicamente verdade. Você descobrirá que os sonhos não são realizados pelos ricos, mas pelos imaginativos. Nada se interpõe entre você e a realização de seus sonhos, exceto fatos, e os fatos são criações da imaginação. Se você mudar sua imaginação, mudará os fatos. O homem e seu passado são uma estrutura contínua. Essa estrutura contém todos os fatos que foram conservados e ainda operam abaixo do limiar de sua mente superficial. Para ele, é apenas história. Para ele, parece inalterável, um passado morto e firmemente fixado. Mas, por si só, ele está vivo, é parte da era dos vivos. Ele não pode deixar para trás os erros do passado, pois nada desaparece. Tudo o que foi ainda existe. O passado ainda existe e ainda dá seus resultados. O homem deve voltar na memória, buscar e destruir as causas do mal, não importa quão longe elas estejam. Isso ir ao passado e repetir uma cena do passado na imaginação como deveria ter sido representada da primeira vez, eu chamo de revisão, e revisão resulta em revogação. Mudar sua vida significa mudar o passado. As causas de qualquer mal presente são as cenas não revisadas do passado. O passado e o presente formam toda a estrutura do homem, eles estão carregando todo o seu conteúdo com ele. Qualquer alteração de conteúdo resultará em uma alteração no presente e no futuro. Viva nobremente, para que a mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado. Se você deixar de fazer isso, lembre-se de que o primeiro ato de correção ou cura é sempre revisar. Se o passado for recriado no presente, o passado revisado será recriado no presente, ou então a reivindicação, embora seus pecados sejam como o escarlate, eles serão brancos como a neve. Isaías 1:18, e é uma mentira. E não é mentira. O objetivo do comentário de História a História que se segue é vincular o mais brevemente possível os temas distintos, mas nunca desconectados, dos 14 capítulos em que dividi a primeira parte deste livro. Servirá, espero, como um fio de pensamento coerente que vincula o todo como prova de sua reivindicação. Imaginar cria realidade. Fazer tal afirmação é fácil. Prová-lo na experiência de outros é muito mais difícil. Incitá-lo a usar a lei de maneira construtiva em sua própria vida, esse é o objetivo deste livro. Capítulo 2: A Lei e a Promessa. Morar aqui. Meu Deus, ouvi hoje que ninguém edifica morada majestosa, senão aquele que nela pretende habitar. Que casa mais majestosa houve, ou pode haver, do que o homem, para cuja criação todas as coisas estão em decadência? George Herbert. Eu gostaria que fosse verdade quanto aos nobres sonhos do homem, mas infelizmente, construção perpétua, ocupação adiada, é uma falha comum do homem. Por que construir uma habitação imponente, a menos que você pretenda morar nela? Por que construir uma casa de sonho e não morar nela? Este é o segredo de quem fica deitado na cama acordado enquanto sonha coisas verdadeiras. Eles sabem como viver em seus sonhos até que, de fato, façam exatamente isso. O homem, por meio de um sonho acordado e controlado, pode predeterminar seu futuro. Essa atividade imaginal, de viver no sentimento do desejo realizado, conduz o homem através de uma ponte de incidentes para a realização do sonho. Se vivemos no sonho, pensando nele, e não nele, então o poder criativo da imaginação responderá à nossa fantasia aventureira, e o desejo realizado vai nos invadir e nos pegar de surpresa. O homem é tudo imaginação, portanto, o homem deve estar onde está na imaginação, pois sua imaginação é ele mesmo. É muito importante perceber que a imaginação não é algo vinculado aos sentidos ou encerrado dentro dos limites espaciais do corpo.
Embora o homem se mova no espaço pelo movimento de seu corpo físico, ele não precisa ser tão restrito. Ele pode se mover por uma mudança naquilo de que está ciente. Por mais real que seja a cena em que se apoia a visão, o homem pode contemplar uma que nunca antes foi testemunhada. Ele sempre pode remover a montanha se isso perturbar seu conceito de como a vida deveria ser. Essa capacidade de passar mentalmente das coisas como elas são para as coisas como deveriam ser, é uma das descobertas mais importantes que o homem pode fazer. Revela o homem como um centro de imaginação com poderes de intervenção que lhe permitem alterar o curso dos acontecimentos observados, passando de sucesso em sucesso por meio de uma série de transformações mentais da natureza, dos outros e de si mesmo. Por muitos anos, um médico e sua esposa sonharam com sua habitação imponente, mas não até que vivessem imaginativamente nela é que a manifestaram. Aqui está a história deles. Cerca de 15 anos atrás, a senhora Amy e eu compramos um terreno no qual construímos um prédio de 2 andares que abriga nosso escritório e área de estar. Deixamos um amplo espaço no lote para um prédio de apartamentos, se e quando nossas finanças permitissem. Todos aqueles anos estivemos ocupados pagando nossa hipoteca, e, no final desse período, não tínhamos dinheiro para a construção adicional que tanto desejávamos. É verdade que tínhamos uma conta de poupança ampla, o que significava segurança para o nosso negócio, mas usar qualquer parte dela para um novo prédio colocaria em risco essa segurança. Mas agora seu ensino despertou um novo conceito, ousadamente nos dizendo que poderíamos ter o que mais desejávamos através do uso controlado de nossa imaginação e que realizar um desejo se tornou mais convincente sem dinheiro. Decidimos fazer um teste para esquecer o dinheiro e concentrar nossa atenção no que mais desejávamos neste mundo, o novo prédio de apartamentos. Com esse princípio em mente, construímos mentalmente o novo prédio como queríamos, na verdade desenhando planos físicos para que pudéssemos formular melhor nossa imagem mental da estrutura concluída. Sem nunca esquecer de pensar no final, no nosso caso, o edifício concluído e ocupado, fizemos muitas viagens imaginativas pelo nosso prédio, alugando as unidades a inquilinos imaginários, examinando detalhadamente cada cômodo e desfrutando do sentimento de orgulho que os amigos ofereciam parabéns pelo planejamento único. Trouxemos para nossa cena imaginal uma amiga em particular, vou chamá-la de Senhora X, uma senhora que não víamos há algum tempo, pois ela havia nos abandonado socialmente, acreditando-nos um pouco peculiares em nossa nova forma de pensar. Em nossa cena imaginal, nós a levamos pelo prédio e perguntamos se ela gostou. Ouvindo sua voz distintamente, tivemos sua resposta: doutor, eu acho lindo. Um dia, enquanto conversávamos sobre nosso prédio, minha esposa mencionou um empreiteiro que havia construído vários prédios de apartamentos em nossa vizinhança. Nós o conhecíamos apenas pelo nome que aparecia nas placas adjacentes aos edifícios em construção. Mas, percebendo que se estivéssemos vivendo no final, não estaríamos procurando um empreiteiro, prontamente esquecemos esse ângulo. Continuando esses períodos de imaginação diária por várias semanas, nós dois sentimos que agora estávamos fundidos com nosso desejo e que estávamos vivendo com sucesso no final. Um dia, um estranho entrou em nosso escritório e se identificou como o empreiteiro cujo nome minha esposa havia mencionado semanas antes. Em forma de desculpas, ele disse: não sei por que parei aqui. Normalmente não vou ver as pessoas, mas sim, as pessoas vêm me ver. Ele explicou que passava por nosso escritório com frequência e se perguntava por que não havia um prédio de apartamentos na esquina. Garantimos a ele que gostaríamos muito de ter um prédio assim, mas não tínhamos dinheiro para investir no projeto, nem mesmo as poucas centenas de dólares que seriam necessários para os planos. Nossa resposta negativa não o intimidou e, aparentemente, compelido, ele começou a imaginar maneiras e meios de realizar o trabalho, sem ser solicitado e encorajado por nós. Esquecendo o incidente, ficamos bastante surpresos quando alguns dias depois esse homem ligou, informando que os planos estavam concluídos e que a construção proposta nos custaria $30.000. Agradecemos educadamente e não fizemos absolutamente nada. Sabíamos que estávamos vivendo com imaginação no final de um edifício concluído e que a Imagination montaria aquele edifício perfeitamente, sem qualquer ajuda externa de nossa parte. Portanto, não ficamos surpresos quando o empreiteiro ligou novamente no dia seguinte para dizer que havia encontrado um conjunto de plantas em seus arquivos que atendia perfeitamente às nossas necessidades, com poucas alterações.
Isso, fomos informados, nos pouparia os honorários do arquiteto para novos projetos. Agradecemos novamente, e ainda não fizemos nada. Os pensadores lógicos insistiriam que essa resposta negativa de clientes em potencial encerraria completamente o assunto. Em vez disso, 2 dias depois, o empreiteiro ligou novamente com a notícia de que havia localizado uma empresa financeira disposta a cobrir o empréstimo necessário, com exceção de alguns milhares de dólares. Parece incrível, mas ainda não fizemos nada. Pois, lembre-se, para nós este edifício foi concluído e alugado. Em nossa imaginação, não havíamos investido um centavo em sua construção. O restante desta história parece uma sequência de Alice no País das Maravilhas, pois o empreiteiro veio ao nosso escritório no dia seguinte e disse, como se nos presenteasse com um presente: vocês vão ter esse novo prédio de qualquer maneira. Decidi financiar o saldo do empréstimo sozinho. Se estiver de acordo, farei com que meu advogado redija os papéis e você pode me pagar com o lucro líquido do aluguel. Desta vez nós fizemos algo. Assinamos os papéis e a construção começou imediatamente. A maioria das unidades de apartamentos foi alugada antes da conclusão final e todas, exceto uma, ocuparam o dia da conclusão. Ficamos tão emocionados com os eventos aparentemente milagrosos dos últimos meses que por um tempo não entendemos essa aparente falha em nossa imagem imaginal. Mas sabendo o que já havíamos realizado pelo poder da imaginação, concebemos de imediato outra cena imaginal e nela, desta vez, ao invés de mostrar a festa pela unidade e ouvir as palavras, vamos levar, nós mesmos na imaginação visitou inquilinos que já haviam se mudado para aquele apartamento. Nós permitimos que eles nos mostrassem os quartos e ouvimos seus comentários satisfeitos e satisfeitos. 3 dias depois, esse apartamento foi alugado. Nosso drama imaginário original se objetivou em cada detalhe, exceto um, e esse se tornou realidade quando, 1 mês depois, nossa amiga, Sra. X, nos surpreendeu com uma visita muito esperada, expressando seu desejo de ver nosso novo prédio. Alegremente a conduzimos e no final do tour ouvimos falar a linha que tínhamos ouvido em nossa imaginação tantas semanas antes, pois com ênfase em cada palavra, ela disse: Doutor, eu acho isso lindo. Nosso sonho de 15 anos foi realizado. E sabemos, agora, que isso poderia ter sido realizado a qualquer momento nesses 15 anos se tivéssemos conhecido o segredo de imaginar e como viver no fim do desejo. Mas agora foi realizado, nosso único grande desejo foi objetivado. E não colocamos um centavo do nosso próprio dinheiro nisso. Doutor M. Por meio de um sonho acordado e controlado, o doutor e sua esposa criaram a realidade. Eles aprenderam a viver na casa dos seus sonhos como, de fato, agora fazem. Embora a ajuda aparentemente viesse de fora, o curso dos eventos foi determinado, em última instância, pela atividade imaginal do doutor e de sua esposa. Os participantes foram atraídos para seu drama imaginal porque era dramaticamente necessário que o fizessem. Sua estrutura imaginal exigia isso. Todas as coisas por uma lei divina no ser se mesclam. Percy Bysshe Shelley, Love's Philosophy. A história a seguir ilustra a maneira como uma senhora preparou sua habitação majestosa, dormindo imaginativamente nela, ou morando nela. Há alguns meses, meu marido decidiu colocar nossa casa à venda. O principal objetivo da mudança que havíamos discutido muitas vezes era encontrar uma casa grande o suficiente para nós duas, minha mãe e minha tia, além de 10 gatos, 3 cachorros e um periquito. Acredite ou não, a mudança planejada foi ideia do meu marido, já que ele amava minha mãe e minha tia e disse que eu estava na casa delas a maior parte do tempo, então, por que não morar junto e pagar uma conta de imposto? Gostei muito da ideia, mas sabia que essa nova casa teria que ser algo muito especial em tamanho, localização e disposição, já que insisti na privacidade para todos os envolvidos. Então, no momento, eu estava indeciso se vendia nossa casa atual ou não, mas não discuti, pois sabia muito bem por experiência anterior que imaginava que nossa casa nunca seria vendida até que eu parasse de dormir nela. 2 meses e 4 ou 5 corretores de imóveis depois, meu marido desistiu da venda de nossa casa e os corretores também. A essa altura, já havia me convencido de que queria a mudança, então, por 4 noites, em minha imaginação, fui dormir no tipo de casa que gostaria de ter. No 5º dia,
Meu marido tinha um encontro marcado na casa de uma amiga, e, enquanto estava lá, conheceu um estranho que, por acaso, estava procurando uma casa nas colinas. Ele foi, é claro, trazido rapidamente de volta para ver nossa casa, pela qual ele passou uma vez e disse: "Vou comprá-la." Isso não nos tornou muito populares entre os corretores, mas estava tudo bem para mim, pois fiquei feliz em manter a comissão do corretor na família. Mudamo-nos em 10 dias e ficamos com minha mãe enquanto procurávamos nosso novo lar. Listamos nossas necessidades com todos os agentes da Sunset Strip apenas, porque eu não me mudaria da área, e cada um deles, sem exceção, nos informou que estávamos ambos loucos. Era totalmente impossível, eles disseram, encontrar uma casa antiga de estilo inglês com 2 salas de estar separadas, apartamentos separados, uma biblioteca e construída em uma colina plana com espaço suficiente no solo para cercar cães grandes, e localizado em uma área específica. Quando lhes dissemos o preço que pagaríamos por esta casa, eles pareceram tristes. Eu disse que não era tudo o que queríamos. Queríamos painéis de madeira em toda a casa, uma lareira enorme, uma vista magnífica e reclusão, sem vizinhos próximos, por favor. Nesse ponto, a senhora agente ria e me lembrava que essa casa não existia, mas se houvesse, eles perceberiam 5 vezes o que estávamos dispostos a pagar. Mas eu sabia que essa casa existia, porque minha imaginação estivera dormindo nela, e se eu sou minha imaginação, então eu estivera dormindo nela. Na segunda semana, tínhamos esgotado 5 escritórios imobiliários, e o cavalheiro no 6º escritório parecia um pouco louco quando um de seus sócios, que não tinha falado até então, disse: "Por que você não mostra a eles o lugar no 15 Estrada?" Um terceiro sócio no escritório riu amargamente e disse: "Essa propriedade nem está listada. E, além disso, a velha senhora iria expulsá-lo da propriedade. Ela tem 2 hectares lá em cima e você sabe que ela não se dividiria." Bem, eu não sabia o que ela não iria dividir, mas meu interesse foi despertado pelo nome da rua, porque eu gostava mais daquela área em particular. Então eu perguntei por que não dar uma olhada de qualquer maneira, para rir. Enquanto subíamos a rua e pegávamos uma estrada particular, nos aproximamos de uma grande casa de 2 andares construída de sequoia e tijolos, de aparência inglesa, cercada por árvores altas e sentados sozinhos e indiferentes em seu próprio monte, vendo a cidade abaixo de todas as suas muitas janelas. Senti uma excitação peculiar ao caminharmos até a porta da frente e sermos recebidos por uma adorável mulher que gentilmente nos convidou para entrar. Não acho que respirei nos próximos minutos ou 2, pois entrei no quarto mais requintado que já tinha visto. As sólidas paredes de sequoia e os tijolos de uma grande lareira atingiam uma altura de 28 pés, terminando em um teto arqueado unido por enormes vigas de sequoia. O quarto parecia saído de Dickens, e eu quase podia ouvir os cânticos de Natal cantando na sacada da sala de jantar do andar de cima, que dava para a sala de estar. Uma grande janela da catedral dava uma vista do céu, das montanhas e da cidade lá embaixo, e as lindas paredes de sequoias antigas brilhavam à luz do sol. Foi-nos apresentado um espaçoso apartamento no piso inferior com biblioteca, entrada separada e pátio separado. 2 escadas conduziam para cima a um longo corredor que se abria para 2 quartos e banheiros separados, e no final do corredor havia, sim, uma segunda sala de estar, que dava para um segundo pátio coberto por árvores e cercas de sequoia. Construída em 2 hectares de terreno com belo paisagismo, comecei a entender o que o agente quis dizer ao dizer: ela não se dividiria, pois em um acre havia uma grande piscina e uma casa com piscina completamente separadas da casa principal, mas sem dúvida pertencentes para isso. De fato, parecia uma situação impossível, pois não queríamos 2 hectares de propriedade altamente tributável mais uma piscina a um quarteirão de distância da casa. Antes de partirmos, passei por aquela magnífica sala de estar, subindo mais uma vez as escadas para a varanda da sala de jantar. Virei-me, olhando para baixo, vi meu marido parado perto da lareira, cachimbo na mão, com uma expressão de perfeita satisfação no rosto. Coloquei minhas mãos na grade da varanda e observei por um momento. Quando estávamos de volta à imobiliária, os 3 corretores estavam prontos para fechar o dia, mas meu marido os deteve dizendo: "Vamos fazer uma oferta de qualquer maneira. Talvez ela dívida a propriedade. O que podemos perder?" Um agente saiu do escritório sem dizer uma palavra. Outro disse: "A ideia é ridícula."
O agente com quem conversamos originalmente disse: esqueça. É uma quimera. Meu marido não se irrita facilmente, mas quando fica, não há mais criatura teimosa na terra. Ele agora estava irritado. Ele se sentou, bateu com a mão na mesa e rugiu: é sua função enviar ofertas, não é? Eles concordaram que era assim e finalmente prometeram apresentar nossa oferta na propriedade. Saímos e naquela noite, na minha imaginação, eu estava na varanda da sala de jantar e olhei para o meu marido em pé perto da lareira. Ele olhou para mim e disse: bem, querida, o que você acha da nossa nova casa? Eu disse: eu amo isso. Continuei a ver aquele lindo quarto, e meu marido nele, e senti o parapeito da varanda agarrado em minhas mãos até que adormeci. No dia seguinte, enquanto jantávamos na casa da minha mãe, o telefone tocou e o corretor, em voz incrédula, informou-me que havíamos acabado de comprar uma casa. O proprietário dividiu a propriedade ao meio, dando-nos a casa e o acre que ela ocupava pelo preço que oferecemos. J.R.B. Os sonhadores muitas vezes ficam na cama acordados, enquanto sonham coisas verdadeiras. Aprox. William Shakespeare, Romeu e Julieta. Deve-se adotar o caminho da imaginação ou o caminho dos sentidos. Nenhum compromisso ou neutralidade é possível. Quem não é por mim é contra mim, Mateus 12, 30, Lucas 11 e 23. Quando o homem finalmente se identifica com sua imaginação, e não com seus sentidos, ele finalmente descobriu o âmago da realidade. Muitas vezes fui advertido por realistas, que se autodenominam que o homem nunca realizará seu sonho simplesmente imaginando que ele já está aqui. No entanto, o homem pode realizar seu sonho simplesmente imaginando que ele já está aqui. Isso é exatamente o que esta coleção de histórias prova. Se os homens estivessem preparados para viver imaginativamente no sentimento do desejo realizado, avançando com confiança em seu sonho acordado controlado, então o poder da imaginação responderia à sua fantasia aventureira, e o desejo realizado irromperia sobre eles e os pegaria desprevenidos. Nada é mais continuamente maravilhoso do que as coisas que acontecem todos os dias ao homem com a imaginação suficientemente desperta para perceber sua maravilha. Observe suas atividades imaginárias. Imagine melhor do que o melhor que você conhece e crie um mundo melhor para você e para os outros. Viva como se o desejo tivesse acontecido, mesmo que ele ainda esteja por vir, e você encurtará o período de espera. O mundo é imaginal, não mecanicista. Atos imaginários, não o destino cego, determinam o curso da história. Este vídeo tem continuação. Clique no vídeo na tela ou acesse a playlist completa na descrição. Se gostou do vídeo, compartilhe. E se você chegou até aqui, comente: estou cocriando minha realidade de prosperidade e abundância. Gratidão.